Olá, tudo bem? Começamos mais uma edição do Espaço Livre, o seu programa de opinião, de entrevistas e de debates da TV Câmara São Paulo. Mais uma vez eu lembro que você pode participar do programa, é muito fácil, é muito simples. Sugira um tema ou um entrevistado, envie sua mensagem para nós. O e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Eu repito, tv@câmara.sp.gov.br. Bem, hoje nós vamos falar do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 25 anos no mês de julho e considerado, claro, um marco na proteção da criança. Agora a gente vai fazer um balanço desses 25 anos. Avançamos? O que ainda falta? Para responder essas perguntas, eu recebo o advogado Ariel de Castro Alves, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Espaço Livre. Oi, Daniel. É um prazer participar do Espaço Livre aqui na TV Câmara e tratar de um tema tão importante, tão debatido hoje em dia na sociedade, e muitas vezes o próprio Estatuto é bastante mal compreendido e por isso é importante nós conversarmos com a população sobre esse tema. Certamente. No ECA estão determinadas as questões dos direitos, das sanções e da assistência a crianças e adolescentes. Falei na abertura que tratou-se de um marco para o país. O senhor concorda que, na prática, o ECA pode ser considerado um marco? Sim, Daniel, foi um marco, tanto que na década de 80 nós tivemos toda uma mobilização no Brasil pela criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E essa mobilização se deu a partir de entidades como a Pastoral do Menor, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, o próprio Movimento Nacional de Direitos Humanos, instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, vários parlamentares na época também participaram intensamente do debate. Muitos dos encontros ocorreram aqui em São Paulo, no conhecido Colégio Arquidiocesano, um colégio da Igreja Católica, e lá se reuniam então aqueles que queriam elaborar uma nova legislação voltada à defesa dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Outros encontros ocorreram também na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, inclusive com a participação importante do Dalmo de Abreu Dallari, um jurista, do Fábio Conder Comparato, a participação de Dom Luciano Mendes de Almeida pela Igreja Católica, além do padre Júlio Lancelotti. Então, nós temos várias figuras e personalidades que contribuíram muito para esse debate, e foi fundamental também que o Brasil ele se antecipou à discussão que a ONU fazia sobre os direitos da criança e do adolescente. Para ter uma ideia, a Convenção da ONU dos Direitos da Criança, ela foi aprovada em 89 e o Brasil ratificou, então o Brasil reconheceu essa convenção através de decreto legislativo em 90. Mas nós nos antecipamos porque na Constituição de 88, no processo de elaboração da Constituição, na Assembleia Constituinte de 87, nós já colocamos então o princípio da prioridade absoluta, a doutrina da proteção integral, a partir do artigo 227 da Constituição, que fala que é dever da família, da sociedade, do Estado defenderem e garantirem os direitos da criança e do adolescente, e todos os direitos, desde a saúde, integridade física, a vida, a educação, a assistência social. Então, a partir desse artigo 227, ele foi regulamentado com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Precisamente no dia 13 de julho. Doutor, a infância e a adolescência devem ser protegidas pela sociedade e o ECA tornou-se um instrumento para garantir esses direitos. Agora, a aplicação dessa lei varia muito de região para região? Sim, nós temos ainda uma grande distância entre a lei e a prática. Então, nós temos também essa dificuldade, essa diversidade regional. Nós temos situações, por exemplo, a mortalidade infantil no Brasil, ela caiu bastante. Antes do Estatuto, no final da década de 80, nós tínhamos 60 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam.
Hoje a média nacional são 16 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Tem cidades como São Caetano, aqui na região metropolitana de São Paulo, que são 10 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Mas enquanto nós temos cidades como em Picos, no Piauí, que ainda são 60 mortes para cada 1.000 crianças que nascem, assim como várias cidades da região norte do país. E essas variações também ocorreram em outras questões. A gravidez na adolescência, por exemplo, que reduziu significativamente, principalmente nos últimos 20 anos, também tem diversidades regionais. Região norte e nordeste, ela tem tido mais dificuldades com relação a obter índices positivos com relação à garantia dos direitos da criança e do adolescente. A questão da exploração sexual também ela é muito mais praticada e muito mais evidente na região norte e nordeste do país. Então, essa dificuldade de desenvolvimento econômico e social em regiões mais pobres. O sudeste conseguiu se desenvolver mais, a região sul também, mas as outras regiões ainda ficaram bastante defasadas e isso também gera problemas com relação à própria aplicabilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esses números também variam na área da educação, no acesso às creches, por exemplo, no acesso ao ensino fundamental e ao ensino médio, na questão das mortes de adolescentes e de crianças. Todos os dias no Brasil, 27 crianças e adolescentes são assassinadas, segundo o mapa da violência. E essas mortes têm aumentado na região norte e nordeste e têm diminuído na região sudeste, por exemplo. Vou querer falar mais de violência daqui a pouco, mas eu me lembro que há alguns anos falava-se muito em exploração de crianças em plantações no interior do país. Esse cenário mudou? A Organização Internacional do Trabalho, inclusive, recentemente reconheceu que o Brasil avançou muito no enfrentamento ao trabalho infantil. Para ter uma ideia, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos 8 milhões de crianças exploradas no trabalho infantil. A maioria em carvoarias, em situações da agricultura, o trabalho infantil no ambiente rural. Hoje, os índices oficiais são de 3 milhões e 400 mil crianças exploradas ainda no trabalho infantil. Agora, a mudança que nós tivemos é que aquelas situações de trabalho infantil da década de 80, de 90, nas carvoarias, nas lavouras, em muitas situações rurais e de agricultura, e nós tínhamos também, até em algumas empresas aqui na região metropolitana, isso foi diminuindo bastante pela atuação do Ministério do Trabalho, pela atuação dos auditores do Ministério do Trabalho e também pelo Ministério, o Ministério Público do Trabalho também teve uma participação muito efetiva no combate a essas situações, várias ações contra as empresas, até empresas foram fechadas, perderam alvarás de funcionamento, então isso foi importante para reduzir esses casos de trabalho infantil. Mas o trabalho infantil nas ruas, por exemplo, ele tem aumentado. E também o trabalho infantil doméstico ainda é muito comum e é muito difícil de se medir, é muito difícil de se analisar e de fiscalizar. Muitas vezes são crianças que têm 8, têm 9, têm 10 anos, estão cuidando de outras com 2, com 3, ou estão o dia inteiro fazendo serviços domésticos em casa, varrendo, limpando, sofrendo acidentes também dentro de suas casas, e isso nós precisamos também ampliar a forma de conseguir combater, enfrentar essas situações, e o trabalho nas ruas, que nós vemos diariamente, boa parte dos faróis, das esquinas, inclusive aqui da capital paulista, a presença de crianças vendendo balas, limpando o vidro dos carros, então pedindo, perdura. Isso ainda perdura bastante e tem aumentado nas regiões metropolitanas do país. Segundo o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, nós temos 24 mil crianças vivendo nas ruas e boa parte delas estão no trabalho infantil, além das piores formas de trabalho infantil, que são a exploração sexual infanto-juvenil,
Por exemplo, nós temos 2.000 pontos de exploração sexual infanto-juvenil nas estradas brasileiras e o próprio tráfico de drogas, que é considerado também uma das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho e por um decreto também aqui da Presidência da República. Então, nós precisamos aprimorar o enfrentamento a essas formas atuais de trabalho infantil. Eu quero compartilhar com você que está em casa e também com o doutor Ariel. Olha só, segundo o artigo 4º do ECA, é dever da sociedade garantir a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária às crianças. De todos esses itens, o que menos tem sido atendido? Todos eles tiveram algum desenvolvimento importante nos últimos anos, mas quando a gente fala, por exemplo, de direito à vida, considerando aí que 27 crianças e adolescentes são assassinadas todos os dias, nós vemos ainda que temos muitos desafios, né? Se nós diminuirmos a mortalidade infantil, que é um êxito muito positivo, até em razão do Sistema Único de Saúde, do trabalho de programas como Saúde da Família, entre outros, nós temos também que pensar que as mortes foram adiadas. A criança não morre mais logo ao nascer, em razão da melhoria do atendimento das gestantes, mas ela está muitas vezes morrendo ao completar 13, 14, 15 anos. Isso é muito preocupante, né? Quando um país deixa matar suas crianças, é que começou o seu suicídio enquanto sociedade. Essa é uma frase do sociólogo Betinho na década de 80, que é muito válida para os dias de hoje. Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele também foi gerado em razão dos homicídios de crianças e adolescentes, né? Nós temos várias situações, principalmente na década de 80, atuação de grupos de extermínios, de justiceiros, principalmente nas regiões metropolitanas. Aqui na região do ABC Paulista foi muito comum, na Baixada Fluminense. Aquele célebre caso da Candelária. Além do caso da Candelária, que já foi posterior ao Estatuto Sim. em 92, mas o caso da Candelária é desdobramento, né, dessas atuações desses grupos de extermínio, desses justiceiros, e isso gerou também uma mobilização para se criar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também porque a Anistia Internacional, na década de 80, fez campanhas internacionais com corpos de crianças nas ruas, mortas por justiceiros, por grupos de extermínio, também em casos de violência policial, dizendo é assim que o Brasil está tratando as suas crianças. Então, isso gerou uma comoção internacional, uma pressão para que o Brasil tivesse uma nova legislação. A grande mudança que nós temos com a lei é que quando nós tínhamos o Código de Menores, antes de 1990, quando uma criança estava abandonada nas ruas, que era considerado um menor abandonado, um menor de rua, ou mesmo uma criança explorada sexualmente, ou mesmo no trabalho infantil, ou mesmo o adolescente que cometeu um crime, eles eram considerados em situação irregular, quer dizer, eles eram seres problemáticos que precisavam sofrer uma intervenção dos adultos e do Estado. E a grande mudança foi que hoje, quando nós temos uma criança na rua, uma adolescente explorada sexualmente ou mesmo no trabalho infantil, ou um adolescente mesmo que tenha cometido um crime, quem está em situação irregular passou a ser a sociedade, a família e o Estado, o poder público, que não tem garantido a proteção integral dessa criança ou adolescente. Então, o ônus passou a ser de toda a sociedade, da família e também do Estado, para que nós possamos aí garantir todo o atendimento adequado para evitar que tenhamos crianças nas ruas, exploradas sexualmente, exploradas no trabalho infantil ou mesmo se envolvendo com a criminalidade. Doutor, chegamos ao final do primeiro bloco, mas a gente ainda vai falar da violência contra crianças, porque os números são assustadores. Em 2014, 150 mil crianças, a maioria do sexo feminino, foram vítimas de violações. A gente vai comentar mais sobre isso depois do intervalo. Voltamos já com o Espaço Livre. Até já.
Olá, estamos de volta com o Espaço Livre e hoje recebendo o advogado Ariel de Castro Alves, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em pauta, os 25 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Doutor, passamos por uma fase de muita discussão em torno da PEC da redução da maioridade penal. Alguns favoráveis, outros contrários. Eu sei qual é a sua posição, mas compartilhe com o nosso público. Qual é a sua posição, doutor, em relação à PEC da redução da maioridade penal? Todas as entidades que atuam na área da infância e juventude, elas são contrárias à redução da maioridade penal. Nós entendemos como um duro golpe no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso vai gerar certamente uma reinterpretação do Estatuto, até porque muitos dos direitos fundamentais previstos para adolescentes entre 16 e 18 anos podem, a médio e longo prazo, ser revogados. Pode gerar uma fragilização desses direitos, como, por exemplo, considerar vulnerável uma adolescente que tenha 16 anos, 17, a partir, inclusive, diante do crime da exploração sexual de vulnerável, se essa adolescente já é considerada maior de idade para efeitos, inclusive, penais. Nós já temos até jurisprudência em São Paulo, por exemplo, um fazendeiro foi absolvido que teria cometido relações sexuais com uma menina de 11 anos e, nesse caso, o Tribunal de Justiça não considerou ela vulnerável, porque disse que o fazendeiro errou com relação à idade dela. Então, imagina se vai ser considerado vulnerável adolescentes de 16 anos, 17, já sendo consideradas maior de idade, inclusive para efeitos criminais. Como considerar que precisa de uma proteção especial adolescentes em situações de trabalho noturno, periculoso, insalubre, a partir dos 16 anos de idade? Então, nós podemos também ter a fragilização desses direitos. Como colocar no mesmo abrigo adolescentes que já respondem criminalmente pelos seus atos, com crianças em situação de abandono ou vítimas de violência? Então, nós teremos várias situações, como proibir um adolescente que já é considerado maior de idade para efeitos criminais de consumir bebidas alcoólicas, como punir um comerciante ou um adulto que fornece bebidas para adolescentes entre 16 e 17 anos a partir dessa mudança na lei. Como caracterizar a corrupção de menores de alguém de 18 que levam de 16 para o crime, se aquele de 16 já é considerado também responsável criminalmente pelos seus atos. Então, várias mudanças vão ocorrer no Estatuto da Criança e do Adolescente e nós teremos a fragilização da proteção especial que hoje a lei prevê. Então, entre essas questões, algumas das questões que nós gostaríamos de tratar com a sociedade são essas. Além de que nós sabemos que colocar adolescentes num sistema prisional completamente falido, dominado por facções criminosas, superlotado, com 70% de reincidência, cada 10 que saem, 7 voltam a cometer crimes, não vai resolver o problema da violência. Enquanto em unidades de internação, com atendimento mais especializado por educadores, assistentes sociais, psicólogos, educação, curso profissionalizante, esses jovens têm mais condições de serem reintegrados à sociedade, de não voltarem a cometer novos crimes. A média de reincidência em unidades de internação, apesar de muitas não estarem adequadas, é de 30%. Aqui mesmo em São Paulo, a Fundação Casa tem citado números e tem divulgado números oficiais de 14% de reincidência. Então, a diferença é grande com relação à reincidência no sistema penitenciário. Então, esses são vários argumentos que nós devemos debater com a sociedade para evitar esse grave retrocesso com relação aos direitos da criança e do adolescente nesses 25 anos do Estatuto. A líder do PCdoB, Jandira Fegali, líder do partido na Câmara Federal, ela deu uma declaração em que disse que o adulto que alicia crianças para o crime se beneficia da regra porque ele vai conseguir aliciar crianças cada vez mais jovens. O senhor entende que o crime organizado vai se adequar também à nova lei? O crime não deixa vácuos, não deixa lacunas. O filme Cidade de Deus, ele mostra exatamente isso.
A partir do momento que aqueles adolescentes de 16, 17 passam a ir para as prisões ou até morrem, são aliciados os mais novos, os de 14 e os de 15. Então, o que vai acontecer? Vai se reduzir a idade penal para 16 e vai se verificar até o aumento da criminalidade juvenil, inclusive da criminalidade mais precoce. Vão passar a ser usados no crime aqueles de 12, de 13, de 14 e de 15. Outros países já experimentaram essas situações. A Alemanha e a Espanha, há 8 anos atrás, reduziram a idade penal para 16 anos e agora, 2 anos atrás, eles voltaram para o critério dos 18 anos, que é adotado por 79% dos países. Nos Estados Unidos já tivemos 30 estados americanos com idade penal com menos de 18 e hoje nós temos só 9 estados americanos com a idade penal com menos de 18 anos. 50 estados americanos a idade penal é de 18 anos. Então o Brasil estaria na contramão da tendência mundial hoje, que é realmente de estabelecer idade penal aos 18 e um tratamento diferenciado, mas claro, punitivo, de responsabilização, como nós temos aqui no país através das medidas socioeducativas, que, claro, podem ser aprimoradas a partir de uma lei de execuções das medidas socioeducativas. O senhor entende que a proposta é inconstitucional? E é verdade que a OAB vai recorrer ao STF? Sim, existe já a discussão antiga por parte da OAB, que tem um posicionamento há muitos anos sobre o tema, por parte de vários juristas, professores de direito constitucional, alguns ministros, ex-ministros do Supremo, a questão da cláusula pétrea, de que se trata a questão da inimputabilidade seria um direito e garantia fundamental dos adolescentes. E a Constituição, no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, determina que não pode-se, por emenda constitucional, serem abolidos os direitos e garantias fundamentais. Então, teria que ter uma nova Assembleia Constituinte para se tratar dessa questão da imputabilidade a partir dos 16 anos de idade. Além disso, a proposta que foi aprovada, ela prevê redução da idade, a imputabilidade, para determinados crimes e para outros não. Para o estupro, por exemplo, sim, para o roubo, não. Então, isso também contraria um outro princípio constitucional, que é a da igualdade. Todos são iguais perante a lei do artigo 5º da Constituição. Então, não se pode haver essa diferenciação do princípio da isonomia a partir dessa mudança que o Congresso está aí discutindo e propondo. Então, isso também gera outra inconstitucionalidade que pode ser levada ao Supremo Tribunal Federal, além das manobras para votação. Então, nós tivemos, num dia anterior, a rejeição da proposta de emenda constitucional. No dia seguinte, o mesmo tema, a mesma matéria é submetida à votação. E também a Constituição prevê que não pode, no mesmo ano legislativo, se votar a mesma matéria que já tenha sido rejeitada anteriormente. E isso os parlamentares já estão entrando no Supremo Tribunal Federal, já entraram no Supremo Tribunal Federal para tratar, então, dessa manobra, desse artifício utilizado pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que levou aí a essa aprovação. Então, é uma discussão que vai longe, ainda vai, mesmo que a Câmara aprove e o Supremo não barre, não paralise o processo legislativo, vai para o Senado Federal, lá vai ter que tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, depois pode ir para a Comissão de Direitos Humanos, ou pode ser criada uma comissão especial. Então, é um tema que vai ser debatido certamente até o final do ano e até ter efeitos práticos, ainda existe um longo processo pela frente. Como alternativa, muitos defendem a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente para permitir um tempo maior de internação de adolescentes infratores. Seria uma saída? O governo tem buscado tentar aí consensos, a partir de conversas com os vários partidos sobre as possíveis mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente.
É claro que toda lei ela precisa ser sempre aperfeiçoada, ela pode ser revisada e o Estatuto não foge dessa regra. Então nós temos várias distorções também na aplicação das medidas socioeducativas. Isso se dá pelas interpretações de juiz para juiz, mas também porque nós precisamos de um regramento mais adequado, uma regulamentação melhor das medidas socioeducativas. Muitas vezes nós temos adolescentes que entraram no mesmo dia pelo mesmo crime. Um é reincidente e o outro é primário. E o reincidente sai antes do primário. Então, com 6 meses ou com 1 ano, pode o reincidente sair antes daquele que é primário. Isso gera uma sensação de injustiça e de revolta entre os adolescentes. Pode entrar no mesmo dia para cumprir internação, um que cometeu latrocínio, roubo seguido de morte, e o outro que cometeu roubo. E daí o que cometeu latrocínio muitas vezes sai antes também do que cometeu roubo. Hoje, por exemplo, um adolescente de 12 anos de idade, ele pode cumprir até 9 anos de medida socioeducativa se ele cometer um crime. Até 3 anos de internação, até 3 de semi-liberdade, que é quando ele fica à noite na unidade de internação e durante o dia trabalha e estuda, e pode até 3 anos de liberdade assistida ou prestação de serviço à comunidade. Agora, aquele de 17 anos, ele só pode cumprir 3 anos até os 21, porque a medida é extinta aos 21 anos de idade. Essa é outra, então, distorção que gera maior punição e responsabilização para o de 12 do que para o de 17 anos, independente do crime que cometeu. Então, isso, claro, precisa ser resolvido com o aperfeiçoamento do Estatuto. Então, essas propostas, que não são inconstitucionais, diferente da redução da idade penal, elas devem ser realmente debatidas pelo Congresso, ouvindo especialistas nas variadas áreas, para se avaliar, inclusive, se os 3 anos são suficientes para ressocializar, recuperar aqueles adolescentes que cometeram crimes de extrema gravidade ou que já estão muito engajados na criminalidade e se não seria necessário, então, um tempo maior para uma intervenção socioeducativa visando a reabilitação desses jovens. Tem algum modelo praticado em algum estado que possui boa avaliação e bons resultados na recuperação de jovens, doutor? As experiências são ainda muito isoladas. O Rio Grande do Sul foi precursor no processo de descentralização, de regionalização do atendimento. Foi extinta a antiga FEBEM do Rio Grande do Sul, ainda na década de 90, e foi criada a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Na época foram criadas pequenas unidades, algumas para 40, outras para 60 adolescentes, divididos conforme a idade e gravidade do crime cometido, compleição física. Nós temos algumas boas experiências também em Minas Gerais. Alguns estados do próprio Norte e do Nordeste têm tido experiências positivas, né? Recentemente estive até no Acre, numa unidade que parecia executar um bom trabalho com os adolescentes, um número pequeno deles, né? Alguns já fazendo atividades externas, e nessas boas experiências, muitas vezes nós temos reincidência que não ultrapassa 10%. Então, nós precisamos efetivamente melhorar a aplicação do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Ter unidades de internação para até 40 internos, divididos conforme a idade e gravidade do crime, compleição física e com a obrigação de atividades educacionais, esportivas, profissionalizantes e o trabalho com a família também desses adolescentes, que quando ele sair, ele vai voltar a conviver com a sua família, vai voltar para aquela comunidade. Então, se não tiver um trabalho com as famílias, também tudo que é feito com relação quando ele está cumprindo a medida socioeducativa, cai por terra, porque nós precisamos engajar as famílias na continuidade da recuperação e da inclusão social desses jovens. Estamos chegando ao final do programa, doutor, mas eu queria que o senhor compartilhasse um pensamento com o nosso público. Quais são os principais desafios da nossa sociedade, do poder público, no que se refere aos direitos da criança? Já dizia a ex-coordenadora falecida da Pastoral da Criança, Zilda Arnes,
A criança, quando bem tratada, é uma semente de paz e esperança. Infelizmente, ainda nós não tratamos bem as nossas crianças e os nossos adolescentes. E o que esperar de uma criança ou adolescente que desde o dia que nasceu é vítima de violência, de abusos sexuais, de negligência, da falta de atendimento do poder público, muitas vezes nas creches, em outras situações relacionadas à saúde, à assistência social. Então, isso só pode, quem vive num contexto de violência, possivelmente vai também agir com violência. Quem nunca teve sua vida valorizada, dificilmente vai valorizar a vida do outro. Quando o Estado e a sociedade excluem, o crime é que acaba incluindo. Então, esses são os desafios que o Brasil tem para ampliar a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes, seja aqui na capital paulista, seja em todo o país. Perfeito, eu conversei com o advogado Ariel de Castro Alves, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Quem quiser continuar esse papo com o senhor pode fazer o quê? Tem algum contato, um e-mail para compartilhar com o público? Sim, à disposição. Meu e-mail é ariel.alves@uol.com.br, então ariel.alves@uol.com.br. Foi um prazer participar aqui do Espaço Livre e poder tratar de um tema tão importante que é de interesse de toda a sociedade paulistana e brasileira. Obrigado. Obrigado, volte mais vezes, doutor. O Espaço Livre de hoje fica por aqui, mas nós vamos continuar a falar dos assuntos que são importantes no seu dia a dia. Obrigado pela companhia. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.